Oi, oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é dia 26 de maio e hoje nós vamos iniciar o nosso livro volume 2. Então, nós precisamos aí abrir o nosso livro volume 2. Corre aí e abre o livro, tá bom? As páginas que nós vamos realizar hoje serão as páginas 3, 4 e 5, tá bom? Então, nessas 3 páginas, nós precisamos colocar a data do dia 26/5, tá bom? Colocaram? Então, vamos começar a nossa aula. Nós temos aí na página 3 a troca de ideias. Você sabe desenhar um cubo? Veja como desenhar seguindo esses passos. O passo 1 é desenhar um quadrado, tá bom? Então aí com o auxílio de uma régua você desenha um quadrado. O passo 2 é desenhar outro quadrado sobreposto ao primeiro quadrado, tá bom? E nós vamos observar que nós temos aqui um vértice, a pontinha do segundo quadrado que foi desenhado fica no centro do primeiro quadrado, tá bom? Depois que desenhou os 2 quadrados, apenas precisamos ligar os vértices, tá bom? E aí nós temos o nosso cubo. Aqui nós temos umas figuras, uns sólidos geométricos que o Fábio desenhou, tá bom? Vamos ver um pouquinho mais sobre eles. Observe os nomes dos sólidos geométricos que Fábio desenhou. E aí nós vamos ver aqui o cubo, vamos ver o cilindro, a esfera, vamos ver a pirâmide, o cone, o paralelepípedo ou bloco retangular. Esse aqui, ó, o paralelepípedo, pode ter uma certa dificuldade de vocês falarem, mas fica treinando aí que vocês conseguem, tá bom? Nós temos aí a questão 1 na página 4. Alguns brinquedos têm a forma de sólidos geométricos. Observe, aí nós temos alguns brinquedos aí, né? Pinte os sólidos geométricos que se assemelham às formas desses brinquedos. Então, eu vou fazer alguns com vocês e os outros vocês vão pausar o vídeo e vão realizar, tá bom? Então, aqui nós temos o cubo mágico e aí a gente vai ver que é exatamente esse cubo aqui. A tia marcou um X, mas o que a questão está pedindo para fazer? Está pedindo para pintar. Então, aonde tiver o X, vocês vão pegar aí o lápis de cor e pintar, tá bom? O próximo aqui, nós temos aí uns blocos, né, coloridos. E aí a gente vai ver que é essa figura, última figura aqui, tá bom? E aí nós vamos ter um cone azul e aí a gente vai ver que é exatamente essa segunda figura aqui, tá bom? Aí o tambor e a bola, vocês vão pausar o vídeo e vão pintar aí com os sólidos geométricos que se assemelham a essa figura, tá bom? Voltando aqui, a gente tem o tambor. Tambor, qual seria aqui? Exatamente o cilindro, mas o tambor ele é um cilindro mais achatado, tá bom? E a bola é exatamente a esfera. Pausa o vídeo, confere aí para ver se vocês pintaram todos certinhos, tá bom? Número 2, contorne a imagem do objeto que não apresenta a forma de um cilindro. O cilindro, gente, eu vou usar um exemplo assim da vida da gente, é uma lata de lixo que possui a forma circular, tá bom? E aí, qual seria aqui que não é cilindro, que não se assemelha à lata de lixo? É exatamente a casquinha de sorvete, então nós temos que circular, tá bom? Número 3. Encontre na sala de aula um objeto que apresenta a forma de um bloco retangular e desenhe-o a seguir. A tia trouxe aqui uma representação para vocês, aqui no canto superior do slide, para vocês observarem o bloco retangular, tá bom? Então, a gente não tá na sala de aula pra gente fazer dessa forma, mas a gente tá em casa. Então, nós vamos procurar aí, se aventurar e procurar algum objeto
que se assemelha a um bloco retangular. Você observa esse objeto aí e desenha nesse espaço que está disposto aí no livro de vocês, tá bom? E aí a gente tem a número 4. Alguns objetos também apresentam a forma de sólidos geométricos. Ligue cada objeto ao sólido com o qual se parece. Essa aqui novamente eu vou fazer um pouquinho com vocês. Depois vocês vão pausar o vídeo e vão realizar os demais, tá bom? A bola aqui, a gente vai ver que é da esfera. A vela, qual seria? A pirâmide. E aqui nós temos um tijolo que se dá aqui pelo bloco retangular ou paralelepípedo. Aí o dado, aqui o rolo de folha de papel toalha e o cone vocês vão ligar aos que se assemelham, tá bom? Voltando aqui, a gente tem o dado, a gente tem que ligar para o cubo. Aí a gente vai ter aqui o rolo de papel toalha, que vai ser cilindro. E aí o cone de trânsito vai ser exatamente ao cone, tá bom? Pausa o vídeo, confere aí se vocês ligaram todas as imagens certinho. A gente vai vir concluindo a nossa aula, onde a gente iniciou, né, o conteúdo de sólidos geométricos, onde a gente observou aí o cubo, cilindro, esfera, pirâmide, cone, paralelepípedo ou bloco retangular. E aí a gente pôde observar o ambiente, né? Achar aí um objeto que tenha a forma do bloco retangular e até mesmo a gente observou algumas imagens que tinham as outras formas já mencionadas, tá bom? E aí a gente na próxima aula vem continuando as atividades do conteúdo de sólidos geométricos, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Hello, students! Good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Então, eu vou pedir para que vocês dêem um pause nesse vídeo para buscar o livro de inglês de vocês. Livro de inglês, esse aqui, tá bom? Então, vai lá e pega o livro. E aí, já pegou seu livro? Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Vai ser o capítulo 3, Day and Night. Teacher, qual a página? Você vai abrir na página 30. Abre lá na página 30 e let's go! Na abertura do capítulo, eu tenho essa imagem aqui. Day and night. De um lado eu tenho um sol e de outro tenho estrelas com a lua. Então só quero que vocês deem uma pensadinha aí. O que vocês gostam de fazer durante o dia que não dá para fazer à noite? E o que vocês costumam fazer à noite que não dá para fazer durante o dia? Existem atividades que você pode fazer tanto de dia quanto de noite, mas tem outras coisas que não dá certo. Tá bom? Então a gente tem que pensar primeiro nisso daí. Agora a segunda coisa, eu iniciei hoje a nossa aula, não só hoje, como todas as aulas. O que eu faço? Eu no cumprimento, eu falo o quê? Good morning, good afternoon or good evening. Por que good evening? Porque good evening é boa noite, tá bom? Só que eu tenho dois tipos de boa noite. E vocês vão já entender do que a teacher tá falando. Então olha só. A gente tem 3 formas de cumprimentar, bom dia, boa tarde, boa noite no português. E no inglês a gente vai ter 4 jeitinhos, tá bom? Então vamos lá na página 31, que é essa imagem aqui. Vamos dar uma olhadinha e vamos escutar o que essas pessoas estão falando em cada momento desse. Presta atenção. Day and night. Look and listen. Good morning, Emma. Time to go to school. Good morning, Mommy. Good afternoon, Mr. Wilson. Good afternoon. Let's play soccer. Good evening, Mia. I'm home. Good evening, Mommy. Good night, Daddy. Good night. Sleep tight.
Então, olha só, seguiu uma ordem, né? O primeiro momento do dia, good morning, tá vendo lá, aqui, onde a mãe da Emma estava falando para ela, time to go to school, hora de ir para a escola. Então, os meus alunos que estudam de manhã, segundo ano da manhã, sabem do que eu estou falando. Talvez a galera da tarde não, porque o horário aqui que a Emma estuda é de manhã, por isso que é good morning, time to go to school, hora de ir para a escola. E existem algumas escolas que eles colocam a educação física para o horário da tarde, que é o caso desse outro aqui, desse rapazinho. Ele foi para a escola para fazer educação física, physical education. Então ele chegou lá, como é que cumprimenta? Good afternoon, Mr. Wilson. Good afternoon, let's play soccer. Então eles vão treinar o quê? Soccer, futebol. Aqui neste quadrinho eu tenho aí a mãe da Mia chegando em casa no final da tarde. Normalmente o papai e a mamãe trabalham durante o dia e quando é de tardezinha, anoitecendo quase, já chega em casa, não é verdade? Então, às vezes, meus alunos da tarde passam na escola para buscar vocês. Mas o importante é, quando está anoitecendo ou quando você está chegando, o cumprimento de boa noite é good evening, tá bom? Quando você chega na casa de alguém, está visitando alguém, não agora, quando passar a quarentena, a pandemia. Quando você for na casa de alguém, você vai cumprimentar good evening. Sim, pode falar em inglês. Se a pessoa não entender, é bom que você já ensina. Ah, mas o que é isso? Ah, boa noite em inglês. Só que quando você estiver partindo, você já vai falar dessa outra forma, da forma que o Pedro se despediu do pai dele para dormir. Ele se despediu falando good night. Então, se você for visitar alguém quando passar tudo isso, essa pandemia, você vai chegar dizendo good evening e quando você for embora, good night, beleza? Então, a gente tem um exercício na página 32. Esse exercício você vai enumerar. Vocês vão escutar um áudio assim, one, aí ele vai falar alguma coisinha. Então, essa alguma coisinha, você vai identificar qual dessas figuras. Se ele falou alguma coisa com good morning, você coloca o number one aqui. Ah, não, mas ele falou alguma coisa com night, good night. Então, você vai colocar aqui. Então, depende do áudio que você escutar, beleza? Tá tudo pronto aí? Pega o lápis e a borracha, ok? Então, vamos escutar o áudio. 1. Listen and number. 1. Good morning. 2. Good afternoon. 3. Good evening. 4. Good night. E aí, galera, difícil fazer isso? Não. Vamos ver se vocês acertaram? Bora lá, então. Good morning. Qual era o número? Qual era a figura? Era essa daí, ó. Dessa garotinha que tá acordando. Depois, good afternoon. A galera brincando aqui de tarde. Depois, good evening. Já tá praticamente o sol se pondo, vai anoitecer, né? A partir das 6 horas da tarde, a gente já pode falar que é good evening. E por último, good night. Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, apaga e corrige, tá bom? Agora tem um outro exercício aqui, o número 2. O que você vai fazer? Você vai identificar cada figura dessa, você vai escrever embaixo o comprimento correto. Tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho um rapazinho que aqui na janela dele eu tenho as estrelas e tenho lua. Então, já sei que é alguma coisa de noite e ele tá aqui, ó, prontinho para dormir. A mami já vai puxar ali a luzinha ali do abajur dele para ele dormir. Como é que se despede à noite? Aí você vai procurar aqui em cima qual é a expressão para poder escrever correto aqui. Nessa aqui do lado, eu tenho um sol nascendo, um raio bem forte e a mami acordando a garota.
qual desses cumprimentos aqui de cima que eu tenho que escrever aqui para bom dia em inglês? E aqui, quando eu tenho a lua nascendo ali no céu, tá ficando bem bonitinha e ainda não se despediu, como que é boa noite, cumprimento de chegada? E quando o sol tá lá no meio do céu, super quente, e é bom para a gente fazer atividades físicas. Isso, qual é a expressão que eu utilizo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como que é isso em inglês? Então você vai dar uma olhadinha aqui em cima, dá um pause no vídeo e responde. E aí, terminaram então? Vamos lá corrigir? A primeira imagem então é... A primeira não, essa daqui é good morning. A gente vai seguir a ordem do dia. Bom dia, né? Depois, good afternoon, à tarde. Depois, o de chegada, good evening. E de despedida, good night. Agora, a gente tem uma musiquinha, tá bom? Essa musiquinha, na verdade, não é uma musiquinha, são rimas. Eu só vou pedir para que você escute o áudio e repita, tá bom? Vocês vão repetir essas palavrinhas aqui na casa de vocês. Vamos lá? 4. Listen and say the rhyme. Good night. Good. Sleep tight. Wake up bright. In the morning light. Ela fala rapidinho, então vamos lá. Good night. Sleep tight. Wake up bright. In the morning light. Teacher, isso tá contando uma historinha? Não, é só uma rima, como se fosse um poema mesmo, tá bom? Só pra gente treinar um pouquinho essas palavras, ok? Esse foi o nosso exercício de hoje, a gente se vê na nossa próxima aula, tá bom? Bye, bye! Sou a professora Gisneide, vamos seguindo a nossa aula de Geografia, hoje 26/5/2020. Agora a gente vai entrar num novo assunto, bem, quase um novo assunto. Nós vamos aí conhecer um pouquinho mais sobre o local onde nós moramos. Agora, no capítulo 3, vamos aí conhecer o bairro, conhecer o nosso bairro. Lá nas páginas 2 e 3, vocês vão acompanhar comigo e conhecer um pouquinho do bairro onde nós moramos. Eu pergunto de início para vocês, o que é bairro para vocês? O que é um bairro para vocês? Bom, para a professora aqui, o bairro é um lugar onde muitas pessoas moram, estudam, trabalham. Dessa forma, elas convivem umas com as outras. Então, o bairro basicamente é tudo isso aí. As pessoas trabalham, as pessoas moram, convivem com outras pessoas, certo? Isso significa o bairro, significa estar dentro de um bairro. O que mais que nós podemos observar aí? Olha só nessa imagem para vocês. Essa imagem, ela representa um bairro. Neste bairro, a gente pode ver que tem muitas construções, tem vegetação, tem trânsito, tem comércio, tem várias coisas, né? Então, isso daí está envolvido dentro de um bairro, certo? Dentro de um bairro. Lá na página 2 do livro de vocês, ele vai falar uma poesia, né? O livro, né? O trecho de um livro, O Louco do Meu Bairro. Acompanhe com a professora a leitura desse texto aí. Ó, quando eu era pequena, morava num bairro só de casas. O lugar era tão calmo que nós podíamos brincar no meio da rua. Parecia uma cidade do interior, apesar de ser São Paulo. A turma do quarteirão era composta por 10 crianças, 7 meninos e 3 meninas. Eu e 2 gêmeas, minhas vizinhas. Uma era Flávia e a outra é a Andréia.
Então, o louco do meu bairro, o louco, quem era o louco do meu bairro, né? A turma dela falando de como é que eram as pessoas do bairro dela. Era um bairro calmo, era um bairro tranquilo, certo? Seguindo o conjunto de quadras, com casas, estabelecimentos comerciais, serviços, praças e outros elementos, fazem parte de um bairro. A fotografia, o que a fotografia ela está representando? Ela está mostrando aqui parte de um bairro na vista de alto e de lado, em Natal, no Rio Grande do Norte. Olha só como um bairro ele pode ser bem grande, né? Ele pode ser bem grande, ter grandes construções e aí pode ser também muito movimentado ou não, certo? Seguindo as atividades da página 2 que vocês irão fazer, troca de ideias, e na página 3 apenas a questão 1, certo? Apenas a questão 1. Então, seguindo aí o conteúdo, vocês irão fazer aí página 2, troca de ideias, e página 3, questão 1 do livro de História. Então, até a próxima aula!